Oi, besties! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um bate-papo aqui deste canal. Faz alguns dias que eu estou com um tema na minha cabeça, mas eu não consigo sentar e escrever um roteiro, então eu decidi ligar a câmera e começar a conversar com vocês, justamente como um bate-papo de amigas, porque eu sinto que isso me deixa mais livre e mais criativa para conversar aqui com vocês. E pra quem não me conhece, né, eu me chamo Laura e eu gosto de falar sobre o caos e o conforto de uma jovem tentando ser adulta, e eu falo sobre diversos temas relacionados a isso, e hoje eu vou falar sobre como é ser uma mulher adulta e solteira. Esse é um tema que eu conversei bastante com as minhas amigas, inclusive, essa semana, e eu acho que eu tenho boas coisas a compartilhar, então, se você quiser pegar uma bebida pra acompanhar esse momento, vem comigo, porque eu sinto que a gente vai talvez se identificar muito uma com a outra aqui nesse vídeo, talvez, não sei, gente, eu acho que vai ser uma troca interessante. Então vamos lá. Por onde começar? Eu tenho 24 anos e eu praticamente sou solteira há 24 anos, então já começa aí o problema. E eu acho que a partir do momento que você é uma mulher, você é predestinada a ser empurrada para as pessoas. Eu não sei se isso é uma coisa das pessoas do meu entorno, mas eu acredito que seja uma coisa meio geral, porque assim, eu lembro, eu tava inclusive conversando com a minha irmã essa semana sobre isso, que em qualquer oportunidade que a minha família tinha de falar, ai, fulaninho ali, ó, vai lá conversar com ele. Não na intenção de criar uma amizade, mas sabe, sempre com essa segunda intenção de tipo, ai, você vai casar com fulaninho, tal, fulaninho tá olhando pra você, não sei o quê. Nunca com uma amizade. E isso que eu tava conversando com a minha irmã é que a gente não pode ter amizades com homens, porque sempre vai ter esse negócio de acho que tem uma coisinha ali, sabe? Você não pode ser amiga de homens, é uma coisa inexplicável. E assim, eu sempre tive amigos homens, eu sempre gostei de conversar, porque às vezes, sendo uma garota que tem diversos interesses, às vezes as minhas amigas não tinham os mesmos interesses que eu, e eu gostava de conversar sobre eles, então, às vezes os meninos tinham o mesmo interesse, então eu passava tempo conversando com eles, e era uma coisa assim realmente amigável, mas sempre tinha aquele negócio do tipo, sabe? Então, inclusive, isso era uma coisa que me irritava de um tanto, gente, porque realmente não existe isso de amizade, né? Não existe. E então eu cresci sendo, de certa forma, empurrada para as pessoas, mas eu sempre fui muito clara do tipo, eu não tenho interesse nisso agora, eu não tô focada nisso agora. E eu acho que a partir do momento que a gente, mulher, fala esse tipo de coisa do tipo, não, eu não quero, surgem muitos questionamentos. É pouco as pessoas que falam, nossa, que legal você estar focada em você mesma. Porque realmente são poucas pessoas sensatas que existem no mundo. A maioria fala do tipo, tem alguma coisa errada com ela, entendeu? Então, eu nunca demonstrei interesse em ter uma relação. Eu sempre fui também muito clara com a questão de filhos. Eu nunca tive vontade de ter filhos, eu nunca tive vontade de montar uma família. Então, eu sempre deixei isso claro, e para as pessoas, eu sou esquisita, porque eu não quero seguir o padrão, entendem? Então, muitas vezes as pessoas chegaram a duvidar de mim, da minha sexualidade, do meu gênero, de sei lá o que, só pelo simples fato de que eu nunca apresentei um namorado pra minha família. Bem bacana. Ai, ser mulher é uma maravilha, gente. Eu digo que o ser mulher, tirando essa parte, é maravilhoso. Mas se inclui isso, gente, a gente passa por cada coisa, gente, cada coisa que dá vontade, assim, de falar, não, obrigada, mas as pessoas não entendem que a gente
não quer, às vezes, fazer o que é óbvio, entendeu? A gente não quer estar ali naquilo que é óbvio, a gente quer viver a nossa vida em paz, e as pessoas realmente não entendem. Sempre que tem, sei lá, um homem solteiro, as pessoas vão falar, não sei o que, blá, 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 blá. E, assim, isso é uma coisa, às vezes, ingênua das partes das pessoas. Tipo, as pessoas não se dão conta que... Porque, assim, quando as pessoas começam a falar sobre esse assunto, eu sempre entro na brincadeira e falo, não sei o que, nananã. Porque eu já aprendi que as pessoas não vão deixar isso de lado. Então, eu acabo entrando na brincadeira, mas a maioria das vezes eu me sinto extremamente desconfortável com isso. E eu lembro que, nessa semana que eu estava conversando com a minha irmã falou, nossa, eu não sabia, porque você sempre brinca com esse tema. Eu falei, sim, mas eu me sinto desconfortável e eu não quero. Então, é uma coisa que, por mais que pareça clara, ainda tem essa tipo, ai, nossa, eu achei que tava tudo bem pra você. E não tá. Não quero que você ache meu pretendente, entendeu? E o negócio de eu não querer agora não significa que eu não vá querer, mas significa que eu não tô à procura disso. E eu acho que isso quebra muito as pessoas, porque, pra ser sincera, eu nunca soube ser uma mulher solteira direito. Como eu disse pra vocês, eu venho aí anos com esse título, né? Se é que a gente pode chamar assim. E eu acho que eu nunca aprendi a ser uma mulher solteira por ser justamente fora da curva, fora do padrão, fora do que as pessoas esperam, entendeu? Então, voltando ali, ó, muito pra trás, na época de escola, eu normalmente era a diferentona, sabe? Então, eu sempre fui do lado criativo, do lado das artes, e eu acho que são certas coisas, existem certas coisas que de fato assustam o sexo oposto. Então, você ter uma opinião, você falar que não, você ser muito criativa, você conhecer muito das coisas, faz com que um homem, ou sei lá, né, enfim, mas no meu caso aqui, um homem, tenha um pouco de medo de você, porque você é muito independente, você não precisa dele. E eu acho que isso afugenta um pouco. Então, eu sempre fui assim. Então, na escola, por exemplo, eu sempre fui muito, assim, de falar das coisas, de participar e de estar sempre na frente, sempre expressar a minha opinião. E eu lembro exatamente nos meus dedos quantos garotos que eu sabia que tinham algum interesse por mim. 4, mais especificamente. Durante todo o período que eu estive na escola, eu só soube de 4 pessoas que tinham interesse em mim. Por quê? Porque em todos esses anos, apenas 4 pessoas. Então, são coisas assim que vão ficando dentro da gente, que a gente vai analisando se o problema não é a gente, sabe? Porque eu não fazia nada de errado, eu era exatamente normal. A única coisa é que eu era um pouco diferente nesse quesito criativo, e eu também era muito firme, né? Muito independente, e também tem essa questão de que eu sempre fui uma garota acima do peso. Então, não acima do peso uma coisa extraordinária como está atualmente, né? Mas eu sempre fui maior que as minhas amigas, vamos dizer assim. Então, essa semana, inclusive, mais especificamente ontem, eu estava assistindo um vídeo com a minha irmã no TikTok, onde tinha uma moça que falava que quando você é gorda, você é invisível. E eu acho que isso é muito real, muito real. Porque, assim, se você tá um pouquinho acima do peso, parece que as pessoas não querem conversar com você. E isso que eu nem sou, assim, né? Eu sei que tem casos muito mais graves, e tem pessoas que realmente como que eu vou explicar? É o biotipo da pessoa, né? Eu sei que esses de biotipos as pessoas dizem que não existe, mas assim, tem gente que tem o tronco maior, que tem tendência a ser maior. Mas isso não é da minha natureza, né? Mas eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre fui um pouquinho acima, um pouquinho mais
cheinha que as minhas amigas. E assim, hoje em dia eu entendo que isso faz parte de como eu posso explicar? De problemas, sabe? Porque eu sempre descontei tudo na comida. Então, hoje em dia estou tratando, mas também sou uma mulher acima do peso, né? Eu tenho 1,50 de altura, aproximadamente, né? 1,50, 1,52 no máximo. E atualmente eu estou pesando 80 quilos. E eu reparei muito isso de quando você é uma pessoa gorda, você é invisível. Porque parecia que quando eu estava ali no ciclo de academia, me cuidando, nananã, tudo bem, tudo bom, parecia que as pessoas tinham mais vontade de conversar comigo. E atualmente, que eu tô passando por problemas de ansiedade, cheguei a ter depressão, engordei muito, parece que as pessoas eu não existo, sabe? É muito engraçado. Porque é um detalhe assim, ó, desse tamanho, mas que faz muita diferença. E talvez isso contribua para o fato de eu não saber ser uma mulher solteira, porque não existe aquela coisa de flerte, não existe aquela coisa de as pessoas demonstrarem interesse, sabe? Então isso é um tema até que eu converso bastante com a minha psicóloga na terapia, porque eu faço terapia. Então eu converso bastante com ela e tal sobre esses temas, porque às vezes parece que o problema tá na gente, mas às vezes o problema não tá na gente, tá no outro, tá em como o outro vê a gente. Então tem muito disso. E eu sempre fui uma menina que não tinha interesses em qualquer e todo rolê que eu vou com esse interesse de me relacionar com um homem, entendeu? Não, eu sempre fui muito tranquila. Então, as pessoas sempre tiveram essa dúvida, essa questão. E assim, ser solteira na adolescência é uma coisa, porque muitos adultos te admiram por você ainda estar solteira, porque você está realmente vivendo a sua vida, mas a partir do momento que você vira adulto e você não tem um relacionamento, as pessoas começam a duvidar de você. E as pessoas também começam a falar que você é esquisita, que você vai ficar pra titia, que N coisas. E qual é o problema se eu quiser ficar pra titia, sabe? Então, tipo assim, é uma pressão muito grande e é uma cobrança muito grande. Então, isso que eu estou falando aqui não vem só da minha experiência própria, vem do meu entorno, porque eu convivo com muitas mulheres solteiras. E assim, a gente, por mais que a gente tenha sucesso, por mais que a gente seja de fato incríveis, o fato da gente não ter um companheiro ao nosso lado invalida um pouco a gente, sabe? Eu percebo muito isso, tanto de pessoas da minha idade, que não chegaram a se casar, quanto de pessoas que casaram, pediram divórcio e hoje em dia vivem sozinhas e são incríveis, mas que a ausência de um companheiro torna elas menores do que elas realmente são. Ai, gente, é uma maravilha ser uma mulher adulta solteira, viu? E assim, se você... No meu caso, eu não procuro, eu não me esforço, de verdade, porque a cada coisa que me aparece, gente, que parece que é uma brincadeira, sabe? Parece que sou uma palhaça, porque assim... eu, sinceramente, não gosto de aplicativos de relacionamento. Eu sou uma pessoa que evita esse tipo de coisa. Tanto que eu nunca baixei um Tinder. Eu sempre falo que, meu Deus, não sei se eu consigo, sabe? Então, durante um tempo, eu baixei outros aplicativos com este cunho, digamos assim. E, gente, você não pode falar um A. Que a pessoa acha que você tá na dele. Sabe aquele coisa do Todo Mundo Odeia o Chris? Que o cara, que a menina empresta o lápis pro Chris e o Greg fala, nossa, ela tá tão na sua. Então, você não pode estar em um aplicativo que, por mais que você coloque, tipo, amigos e relacionamentos. Não, sempre vai pro outro lado, sempre vai pra aquele negócio de que se você tá ali, você realmente quer aquilo. Você quer conhecer a pessoa, você quer conhecer gente diferente, mas não existe essa opção, entendeu? Basicamente não. Se você é uma mulher solteira, você está no mercado, entendeu? Então, é muito complicado. Peraí que eu vou pegar minha água aqui, que está segurando vocês, porque estou com sede. Peraí. Deixa eu beber uma água aqui.
E assim, eu tenho muitas boas histórias com esses aplicativos, porque assim, eu realmente entrei pra conversar, pra passar tempo. Sabe aquele momento da vida que a gente tá carente, a gente só quer conversar com alguém? Então, eu entrei justamente nesse período e, gente, me rendeu cada coisa, gente. Primeiro, eu sempre conto essa história para minhas amigas porque eu acho ótimo. Assim, eu comecei a conversar com um fulaninho X lá e lá estava que ele era dos Estados Unidos e não sei o que, não sei o que lá. Ele fazia mil coisas. Eu achei, nossa, que pessoa interessante, né? Vou conversar. Daí eu descobri que ele tinha descendência árabe. E pra mim também isso não é um problema, tá? Ok, continuei conversando. Mas se você é uma mulher que frequenta esse tipo de aplicativo, você sabe que é um pouco complicado conversar com pessoas dessa descendência. Não sendo xenofóbica, mas quem sabe, sabe, né? Então, mas assim, ele tava contando e tal sobre coisas, eu falei, nossa, legal, muito bom, bababá. Até que chegou ao ponto religioso. E daí ele começou a falar que a religião dele permitia que ele tivesse mais de uma mulher. E daí eu falei, nossa, tá, né? Isso faz parte do sua cultura e afins, mas isso não é a minha realidade. Aqui onde eu vivo, no Brasil, na minha religião, um homem tem uma mulher apenas. E daí este cara, eu falando numa boa, e daí este cara simplesmente ficou nervoso. E daí ele começou a me mandar muitos vídeos explicando a religião dele, explicando do porquê que tinha nananana, mulheres. Eu falei, meu Deus do céu. Bloque. Apenas. Quando você vê que a pessoa começa desse estilo, bloque, tá? Melhor a gente bloquear. Daí tá, daí eu tinha, né, estava nesses aplicativos, essa é outra história. Eu estava nesses aplicativos e na minha fase lá carente, né? E daí eu falei, ah, não quero mais. E excluí os aplicativos, só que eu não excluí o meu perfil de lá. Ai. E eu não sei o que eu fiz, mas eu só sei que o meu perfil do Instagram aparecia lá nesse aplicativo. E daí, eu estava um belo dia, né, no meu Instagram normal, e apareceu uma pessoa lá, um cara, e ele começou a comentar nas minhas coisas, curtir minhas coisas e responder os meus stories. Eu pensei, um fã. Porque assim, né, eu trabalho com internet, então se a pessoa vem, chega em mim falando, nossa, adorei seus vídeos e a qualidade da sua edição e não sei o quê, claramente a pessoa está acompanhando os meus conteúdos, né? Enfim, fui lá e fiz a simpática, porque todo mundo que me manda uma mensagem lá no Instagram, eu respondo, né? Então, fui lá e falei, nossa, muito obrigada, blá, 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 bli, bli, bli. E daí o cara começou com uns papos muito esquisito, muito esquisito. E daí eu falei, da onde que você surgiu, querido? E daí que eu fui me tocar do aplicativo, eu falei, ah, você veio de tal lugar. Eu falei, ah, tá, então agora eu entendi e tal. E daí ele começou, então depois que eu entendi de onde ele veio, ele começou com uns papos ainda mais esquisitos. E daí ele falou, nossa, a gente precisa se encontrar. E eu acho que eu tenho um grande problema, porque eu não gosto de encontros. Não gosto. Nunca tive um primeiro encontro e eu acho que não ter tido essa experiência quando eu era adolescente faz com que eu não queira ter essa experiência agora, porque eu escuto muitos relatos, então... Eu sou uma pessoa assim, ó, que eu gosto de coisas confortáveis. Então, se sai um pouco da minha zona de conforto, eu procuro fugir. Isso daí é uma coisa que eu estou tratando na terapia, tá bom? Mas, E o cara era de uma cidade vizinha, né? E ele super, ai, a gente precisa se encontrar e não sei o quê. Você precisa vir na minha casa, porque eu preciso cozinhar pra você. Quê? Enfim, eu lá enrolando o cara. Ele fala, ah, não, tá, agora não, e não sei o que, não sei o que lá. E daí eu sempre dando uma desculpa, falando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Gente, você dar moral pra feio é uma coisa. Ah, enfim. E daí o cara continuou conversando como se eu já fosse posse dele só por ter falado, oi, tudo bom? Muito obrigada pelo elogio do meu conteúdo, né? Trabalho com isso há muito tempo e tal. Só por eu ter falado isso, o cara já tava assim, essa é minha! E daí esse cara continuou ali, eu vendo meus stories e tal. Eu fui dando assim
uns perdidos, né? Fui falando, ah, tá, beleza. E daí chegou um dia, que esse aqui foi o ápice do ápice do ápice. Chegou um dia em que eu tinha uma viagem, assim, bate e volta marcada. E eu fui nessa viagem, né? E comecei a postar meus stories de viagem. E este cara começou a me questionar aonde eu estava. Por que eu não tinha convidado ele? E eu assim, né? Tipo, não, isso daqui é uma viagem que eu tinha marcado há muito tempo e não tinha nem por que eu te convidar, cara. E daí ele começou a ficar puto, pelo simples fato de que eu não tinha convidado ele. E também porque eu sempre falava, tipo, ai, não, isso daqui não tem nada a ver, é minha vida. E daí ele falou, eu já entendi, Laura, você não me quer, não sei o que, na minha vida. E lalalala. E o cara começou a ficar puto. E daí eu falei, daí quando eu resolvi falar a verdade pra esse homem ficou maluco, porque daí eu falei, cara, eu nunca falei nada pra você, eu nunca tive um interesse em você. Eu estava apenas conversando, sendo legal e simpática. E hoje em dia, eu não sei se eu falei isso, mas hoje em dia, né, uma mulher não pode ser simpática, porque ela tá querendo, né? Então, eu só sei que eu falei pra ele, tipo, cara, eu nunca falei nada pra você, eu tava aqui apenas conversando na boa. E daí o cara enlouqueceu. Eu já entendi, você não me quer na sua vida. Só botou o cara chorar, mandar um áudio chorando, juro. E eu falei, ah, não. Não. Deu. Bloque. E assim, gente, eu não sei o que acontece comigo porque eu tento ser simpática, sabe? Porque, sei lá, eu acho que isso vem da minha mãe, que ensinou que a gente tem que ser simpático, vem dos lugares que eu me coloco, como, por exemplo, a criação de conteúdo, eu trabalho com público, então eu sempre vou tentar ser simpática. Vou tentar conhecer as pessoas. E daí eu sempre me arrependo, né? Porque daí acontece esse tipo de coisa, né? Ai, gente, ser uma mulher adulta, estar solteira, se colocar nessas situações, sabe? E assim, essas são as duas melhores histórias, eu acho que eu tenho da atualidade pra contar pra vocês. Quer dizer, tem mais coisa, né? Mas não vamos focar nisso. Mas é esse tipo de coisa. Você não pode ser legal, você não pode ser simpática, que já tá ali, ó, um interesse. E isso também vem muito fora da minha experiência própria, sabe? Porque eu tenho primas, amigas que são solteiras também e que elas me contam coisas e eu falo, meu Deus, que absurdo, gente, que absurdo. Parece que perderam a noção. Parece que estão tão desesperados por algo que perdem a noção. E sabe que esse algo que as pessoas estão desesperadas não é um relacionamento sério, não é uma coisa fixa. É só o ficar. Eu acho que isso também me incomoda um pouco. Porque é o mal da minha geração, eu acho. Que as pessoas não estão prontas para coisas sérias. E assim, eu realmente nunca estive pronta porque eu nunca tive interesse. Mas, a partir do momento que você demonstra um interesse, a pessoa já pensa nisso que é incerto, nisso que é só, tipo, ali, a gente vai, a gente fica, e depois eu não falo mais com você, e de repente a gente fica de novo. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? E vamos combinar que o nível das pessoas tá muito baixo. Então, tipo assim, é um monte de gente sem informação que realmente só quer isso, só quer ficar, só quer, sei lá, festas e afins. E não tem uma projeção de futuro. E eu acho que um relacionamento é construído com isso, né? Você tem que pensar lá na frente. Então, é muita informação. E sabe outra coisa também que me veio aqui? Uma outra coisa, gente. Ai, Jesus. Outra experiência de aplicativos, vou contar pra vocês. Ai. Tinha um cara que estava conversando e ele era super gente boa, super legal, também de uma cidade vizinha. Ele era super legal, ele falava que ele queria me conhecer também. Eu falava, nossa, legal, vai surgir uma oportunidade. E eu lembro que ele me achava incrível, e nossa, ele falava, meu Deus, como você tem um bom gosto, e coisas do tipo, e eu lembro que foi bem na época que eu tava finalizando a obra da minha loja. E o menino falava, se vocês precisarem de ajuda, me chama, que eu vou ajudar vocês, que não sei o quê. Ele falou de mim no churrasco de família. Sim. Ai, gente, e daí, tá, né? E daí o cara super assim, tipo, meu Deus, realmente quero alguma coisa.
E daí, eu não sei o que aconteceu, que a gente parou de se falar, tipo, por um tempo. E quando eu voltei pra ver o perfil deste garoto, eu, na verdade, acho que eu abri um stories dele, não sei. Ele estava namorando. Juro, ele tinha parado de me seguir e estava namorando. Eu acho que esse também vem do fato de que, tipo assim, esses aplicativos de relacionamento, ao mesmo tempo que você tá conversando com uma pessoa, essa pessoa também tá conversando com outras 50, né? Pra ver pra onde que ela vai atirar, entendeu? Então não existe mais uma coisa certa, não existe mais nada concreto. E a gente tem que passar por essas situações. Então, ser uma mulher adulta e solteira é uma coisa muito complicada. Vai de um negócio assim de que você vai ter que ser guerreira todos os dias, em todos os momentos. E conforme você vai crescendo, vai se tornando ainda mais difícil. Porque daí você vai construindo mais opiniões, vai sendo ainda mais fixa naquilo que você quer. E, gente, não. Cada vez mais difícil, gente. Só digo isso pra vocês. E daí, outra coisa. Além de eu ser uma mulher acima do peso, criativa, com muita autenticidade, digamos assim. Porque assim, ó, olha o meu quarto. Isso não parece um negócio de uma mulher séria. Ser fã. Não, não é uma mulher séria. E eu acho que o outro ponto também que dá uma assustadinha aí é a questão de que eu tenho um negócio próprio. Juro, quantas vezes eu tava conversando com caras que eu falava, eu tenho minha empresa. E os caras, tipo, quê? Como assim? Então vai muito disso de que você não pode ser independente o suficiente. Outra coisa que, assim, espanta homem. Ai, essa é ótima, gente. Sempre que eu estou conversando com uma pessoa, eu sempre começo a conversar e tal, e daí a pessoa começa a me perguntar sobre o futuro, sobre o que eu penso, nananã. É um assunto que, quando você tá se apresentando pra uma pessoa, é um assunto que chega. E normalmente os caras falam, ai, meu sonho é ser pai, nananã, nananã. E você? E eu solto a seguinte frase, eu não tenho vontade de ter filhos. Nunca mais me respondem, gente. Isso não aconteceu uma vez, isso não aconteceu 2 vezes, isso aconteceu muitas vezes. O fato de eu não querer ter filho espanta qualquer um. E é isso, gente. Ai, ai. E sempre vai ter aquela questão de que a pessoa vai gostar de você por uma coisa. Isso é pra vida, na verdade. Por uma coisa. As pessoas não estão preparadas pra gostar do todo. E eu sou muitas coisas. Então, se você é uma mulher que está em um relacionamento bom, saudável, se mantenha lá, tá bom? Não queira dar louca e falar que vai sair, porque ser uma mulher solteira atualmente é muito complicado, tá, gente? Talvez um dia eu venha contar pra vocês que finalmente encontrei o amor, mas enquanto isso não acontece, a minha dica pra você que tá tendo um relacionamento bom, saudável, estável, permaneça, porque principalmente se você namora há muito tempo, voltar a ser solteira é o caos. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem experiências, contem pra mim também, porque eu vou adorar saber. E é isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu posso fazer uma parte 2. Mas a princípio é isso. Então, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!